Olá! Você tem dúvida na vista anterior do crânio? Então vamos mostrar todos os detalhes importantes. Lembrando que essa região é a região onde eu tenho grande parte do viscerocrânio, mas também algumas regiões do neurocrânio. É importante observar que essa região anterior eu observo algumas cavidades importantes, como a cavidade orbital, cavidade nasal e cavidade bucal. E é sobre essa região que nós vamos aprender. Nós vamos começar a vista anterior observando a região do osso frontal, esse osso do neurocrânio, que apresenta aqui a sua grande porção, a sua escama do frontal. Se a gente observar em algumas regiões, essa área pode aparecer um pouquinho mais elevada, principalmente aqui nas laterais, formando a região do tuber frontal. Gosto de mostrar porque é bem diferente nos sexo masculino e feminino, a região dos arcos superciliares, bem na parte mais superior da órbita, essa região do supercílio, arco superciliar de um lado e de outro, bem aqui no plano mediano, vamos focar aqui, encontram-se numa região conhecida como glabela. Então aqui nós temos a nossa glabela. Glabela é um ponto de medida, é um ponto de referência para as craniometrias. Então uma região muito importante. Nas laterais aqui do nosso frontal, nós enxergamos esse processo. Esse processo encontra-se com o zigomático, então é o processo zigomático do osso frontal. Percebam que o nosso frontal encontra-se com o zigomático, essa sutura, a linha que une frontal e zigomático, é a sutura frontozigomática. Vamos observar outras suturas. O frontal aqui na parte mais central articula-se com os dois nasais. Essa sutura é a sutura frontonasal. Um pouco mais nas laterais da mesma linha, mas agora percebam, vamos colorir que o frontal se liga com a maxila. Então essa sutura é a nossa sutura frontomaxilar. Então eu tenho sutura frontonasal, vamos voltar aqui, e mais lateralmente a frontomaxilar. Então frontonasal e aqui do outro lado a frontomaxilar. Legal lembrar que os nomes das suturas, ele é formado pelos dois ossos, normalmente o mais superior, frontonasal, frontomaxilar. Então essa é a conjugação frontozigomática. Essa é a conjugação para a formação dos nomes da sutura. Não é difícil, basta a gente conhecer os ossos. Nós temos, como o nosso frontal, ele participa aqui da nossa região orbital, então nós temos a borda ou as margens orbitais. Margens são bordas, margem de um rio. Então aqui nós temos a margem supraorbital e percebam que essa margem ela é cortada por uma incisura, às vezes um forame. Então essa incisura, que em alguns pacientes pode ser um forame, nessa região, é a incisura ou forame supraorbital. Incisura, lembrando que é uma meia-lua. O forame já é uma abertura, ou melhor, é um orifício completo. Então aqui podemos ter incisura ou forame supraorbital nessa região. Percebam que a nossa região, ou melhor, a nossa estrutura do frontal, ela é um osso bastante laminar aqui na sua região de escama, mas ele também delimita nessa área uma cavidade. É importante a gente voltar a isolá-lo, porque o nosso frontal, ele também é pneumático. Então, essa região mais anterior dele, dentro do osso, eu tenho uma cavidade cheia de ar, que é o seio frontal. Descendo um pouco aqui na região orbital, nós temos a área da maxila. E na região de maxila, na região média, nós temos algumas áreas importantes. Observando aqui a maxila,
encontrando-se com o frontal. Então, aqui eu tenho o processo frontal da maxila. Percebam que essa região também se encontra com os ossos nasais. E a estrutura aqui, a sutura, vamos lembrar o nome de sutura? A sutura que se forma nessa região aqui é a sutura nasomaxilar. Nós tínhamos falado, descendo aqui, da frontomaxilar. Então, percebam os ossos que estão sendo divididos ou ligados, costurados pela sutura. Isso nomeia o nome da sutura. Nós temos aqui a nossa maxila, então, formando a parte mais medial da órbita. E lateralmente, aqui na margem lateral da órbita, o nosso zigomático. O que a gente pode perceber, então? Que o frontal, a maxila medialmente e o zigomático lateralmente, os três ossos formam um contorno externo da órbita. Esse contorno nós chamamos de ádito da órbita. O ádito significa abertura. E a abertura, ela é formada por partes, que são as margens. Margem supraorbital, aqui nós temos a margem infraorbital, região importante. Já já nós vamos falar dela. Antes disso, eu quero mostrar a parte interna da órbita. É melhor a gente aproximar um pouquinho, né? E nessa região interna, a gente observa algumas paredes. É bom sempre estar com a imagem, com a peça na mão para a gente enxergar. Então, aqui o que está em destaque é a parede lateral, um pouquinho mais lateral, parede lateral da órbita. Esse osso em destaque aqui é o esfenoide. Aqui é a nossa asa maior do esfenoide, falamos na aula anterior. Aqui um pouquinho do nosso próprio zigomático, também formando essa parede lateral da órbita. Na parede superior aqui a gente vê o próprio osso frontal, que já tínhamos visto. E na parede medial da órbita? Na parede medial, o que se destaca aqui medialmente é o próprio etimoide e mais anteriormente o lacrimal, que é um osso também aqui já do viscerocrânio. Aqui a gente tem também, lá no fundinho a gente pode observar um pouquinho do esfenoide, mas quem se destaca aqui é o etimoide e o lacrimal. As maxilas formam aqui mais a margem, né? A margem e a parede aqui, mais na região medial, nós temos o lacrimal e o etimoide. Aqui que a gente fala de parede inferior ou o assoalho da órbita, nós temos a própria maxila e um pouquinho do zigomático também aqui formando a parte mais inferior. Outro detalhe, vamos tentar chegar um pouquinho mais. No interior da órbita a gente observa algumas fissuras. Fissuras são fendas. Então aqui eu tenho a fissura. Vamos voltar em posição a estrutura, centralizar um pouquinho mais. Então, quem eu tenho um pouquinho... Aqui nós temos a fissura orbital superior, que é a fenda mais superior. E aqui para baixo, está até bem visível, a fissura orbital inferior. Essas duas fendas se encontram e são locais de passagem de estruturas importantes. Na fissura orbital superior, eu tenho nervos importantíssimos que movimentam o globo ocular. São 3 nervos cranianos importantes que fazem essa função: o oculomotor, o troclear e o abducente, motores do globo ocular. Tem também um nervo sensitivo, uma parte importante de um nervo sensitivo, que é o nervo oftálmico, também passa pela fissura orbital superior. Na fissura orbital inferior, eu tenho aqui a passagem do nervo maxilar, que quando ele entra, ele começa a caminhar na órbita, já recebe o nome de nervo infraorbital, e ele vai se exteriorizar aqui nesse grande forame que nós já vamos falar. Se vocês olharem aqui, a gente observa em alguns pacientes, dá para ver bem, um sulco infraorbital. Sulco é um risco, né? Não chega a ser uma fenda, mas chega a ser uma marca em forma de um sulco infraorbital. E aqui internamente a gente vai ter o canal infraorbital, por onde vai passar o nervo. E nós ou melhor, já vamos encontrar na parte externa da órbita,
Nós falamos um pouquinho antes aqui do forame ou incisura supraorbital. Olha quem aparece aqui embaixo, maior e muito importante. O nosso forame, esse só forame infraorbital. Por ele passa o nervo infraorbital e os vasos sanguíneos, artérias e veias do mesmo nome. Então, essa aqui é uma estrutura importante. Nós não falamos ainda, mas e é importante a gente falar ainda dentro da órbita, voltando para cá, a gente identificou as fissuras orbitais, superior e inferior, e nós não falamos desse canal que está lá no ápice, lá no fundo da órbita. Esse é o canal óptico, e nele eu tenho a passagem do nervo óptico e da artéria oftálmica. O nervo óptico importante para a visão. Vou voltar então agora, falamos da nossa órbita, vamos voltar aqui para o nosso forame infraorbital. Forame infraorbital é um ponto de anestesia, nós temos a técnica anestésica infraorbital. Então, observem que quando a gente observa, e no paciente é possível sentir a margem infraorbital, é possível sentir o degrau dessa sutura. Quem lembra o nome? Essa é a sutura zigomático maxilar, essa sutura. Então, sentindo aqui o degrau, a gente pode descer alguns milímetros, em torno de 5 a 7 milímetros, e nós encontramos aqui a estrutura, ou melhor, a abertura do forame infraorbital. Ele é a entrada do canal infraorbital que percorre toda a órbita. Então, aqui nós temos o nosso importantíssimo ponto anestésico, o nosso forame infraorbital. Para localizá-lo, lembrando da referência, que é a gente sentir a margem infraorbital, a gente sentir aqui o degrau da sutura zigomático maxilar e a gente descer um pouquinho para localizar o nosso forame. O paciente também, quando ele olha em linha reta, a gente pode seguir a linha da pupila, que marca bem a posição do forame infraorbital. Seguindo aqui novamente um pouquinho mais a nossa maxila, vamos centralizá-la na visão anterior. E a gente percebe que a maxila, nós falamos do seu processo frontal, mas nós temos ainda nessa imagem, ou melhor, nessa vista anterior, o processo zigomático da maxila, importantíssima estrutura, que em algumas imagens radiográficas, dependendo da angulação, esse processo zigomático, ele se projeta sobre a região dos molares, é um obstáculo para as radiografias. Então é importante se entender o que é o processo zigomático. É essa projeção da maxila que vai de encontro ao osso zigomático. Um pouco mais inferiormente, também visível nessa região anterior, o nosso processo alveolar da maxila. Legal lembrar que a maxila é uma estrutura esponjosa, e eu tenho uma projeção grande das raízes dentais na parte, ou melhor, na região vestibular ou na parte anterior do osso. O que dá para a gente perceber são elevações das raízes, porque elas ficam bem vestibularizadas, bem para fora, bem para vestibular. Então, nós temos aqui as eminências alveolares. A eminência canina ela é bem elevada. Então, o que são as eminências alveolares? São essas elevações. Se a gente isolar a nossa maxila, a gente vai perceber, né? Essas elevações do processo alveolar, que são as marcas das raízes dentais. As duas maxilas encontram-se no plano mediano. Essa é a sutura intermaxilar. Outro detalhe aqui é a nossa espinha nasal anterior, que é o ponto de encontro, uma saliência pontiaguda, né, no ponto de encontro das duas maxilas. Um pouquinho para baixo da espinha nasal, nessa região aqui, talvez fique difícil da gente entender sem tocar, mas eu tenho uma área um pouquinho mais profunda, que são as fóveas incisivas, pontos de fixação de um dos músculos da expressão facial. Esse músculo aqui dos lábios, ele está preso aqui, uma parte dele presa nas fóveas incisivas, aqui de cá e de cá, do lado das espinhas.
Nós falamos da espinha nasal anterior, mas percebam que ela está na base de uma abertura, que é a abertura da cavidade nasal. Essa é a nossa abertura piriforme, a abertura piriforme em forma de pera, abertura da cavidade nasal, então ela recebe esse nome. Dentro da abertura piriforme, a gente enxerga o septo nasal ósseo, formado, vamos ver, pelo vômer, inferiormente, pelo etimoide. Opa, vamos colorir só o etimoide. Aqui, etimoide superiormente. E observamos também as conchas nasais. Lembrando que aqui as conchas nasais inferiores correspondem a um osso isolado. As nossas conchas nasais. Ainda na maxila, alguns detalhes aqui um pouco mais na região central ou no corpo da maxila. Nós podemos observar bem seguindo aqui o canino, um pouquinho mais lateral a ele. Nós temos uma área profunda, também chamada de fossa canina, também ponto de origem de músculos, de músculo da expressão facial. Vou chamar muito a atenção agora de um detalhe, que nós falamos do processo zigomático da maxila. Mas se você descer a região do processo, você vai encontrar uma borda ou uma crista que vem aqui do osso zigomático até o processo alveolar. Essa é a nossa crista zigomático-alveolar. Essa crista é uma referência anestésica, é uma posição que a gente consegue sentir no paciente. E para as técnicas anestésicas que são feitas aqui nessa região mais posterior, a crista é uma relação, é uma referência importante. Então a gente consegue apalpá-la, a gente consegue senti-la no paciente e posicionar para anestesia aqui atrás, na região posterior. A crista zigomática alveolar, ela fica bem aqui na região dos molares, bem próximo ao primeiro molar superior. Então, a crista zigomática alveolar é a borda do processo zigomático da maxila, a borda inferior. Nós vamos para a nossa região de mandíbula, na vista inferior. Lembrando que o que a gente enxerga nessa vista anterior da mandíbula é o corpo e um pouquinho do ramo, ou melhor, dos ramos. Enxergamos o ângulo da mandíbula, que é o encontro do corpo com o ramo. Então, aqui é o ângulo é para a gente ver. A gente observa essa região bem anterior, né, unida da mandíbula. Essa é a região da protuberância mentual ou mentoniana. Mento é queixo, significa região anterior, saliente. Então, aqui é protuberância mentoniana. Do lado das protuberâncias, a gente tem saliências um pouquinho menores de um lado e de outro. Vamos isolar a nossa mandíbula para deixá-la um pouquinho mais visível. Aqui dá pra gente ver, olha que bonitinho, de cá e de cá são os tubérculos mentonianos. Então, a protuberância, a região central, e do lado, nas laterais, dá pra gente ver aqui os nossos tubérculos mentonianos. Nessa vista anterior, eu vou até voltar para a gente ver a estrutura completa. O que se destaca na mandíbula são os dois forames, importantes pontos anestésicos. Esses são os forames mentonianos ou mentuais. Esses forames dão passagem para o nervo e para os vasos mentonianos. É um ponto anestésico importante. Ele localiza-se bem próximo ao segundo pré-molar. A meia distância, se você medir daqui até aqui, ó, a meia distância do processo alveolar, a base da mandíbula. Quando a gente vira um pouquinho, a gente vai observar que aqui entre a região da protuberância e do forame, eu tenho uma área mais profunda que é a fossa mentoniana. Também ponto de origem de músculos. Outro detalhe que a gente consegue enxergar nessa visão, porque muita coisa da mandíbula a gente vai ver lateralmente, mas a gente já consegue ver essa linha que se destaca da borda anterior do ramo da mandíbula. Então, descendo aqui a borda anterior do ramo da mandíbula, a gente enxerga uma linha inclinada, uma linha oblíqua, ou linha oblíqua externa. Se a gente virar um pouquinho, ela fica melhor da gente enxergar. Também ponto de referência para anestesias.
as anestesias mais internas da mandíbula, a gente sente a nossa crista, ou melhor, a nossa linha oblíqua externa. Importante ponto de referência para as nossas anestesias. Então essa é a nossa mandíbula na vista anterior. Nós vamos ver mais detalhes dela lateralmente e internamente.